Alunos residentes, tutores, boa tarde. Estamos ao vivo para o nosso seminário de avaliação. Este seminário será dividido em 3 partes, sendo que a terceira é a mais importante da tarde de hoje e para a qual precisamos da sua participação e da sua colaboração. A primeira parte será relatada por mim na função de coordenador pedagógico. Eu sou o professor Krieger, estaremos juntos numa disciplina que começa no mês de outubro, na disciplina de orçamentos de obras públicas. A segunda parte será transmitida de Curitiba, por outro link do pessoal da CIU, que tratará das questões administrativas da residência técnica, enquanto eu vou abordar prioritariamente as questões pedagógicas do curso de pós-graduação. E a terceira parte será pela professora doutora Mariângela Brandalize, da UEPG, que é presidente da Comissão Permanente de Avaliação da UEPG, e por determinação da CAPES, este curso deve ser submetido a um processo de avaliação. Então é isso que ela vai começar a fazer hoje. Como já tivemos aí 4 meses de atividades, algumas disciplinas já transcorreram, elas todas já encerradas no final de semana passado. Vamos fazer uma primeira avaliação com um critério formal e padronizado que será apresentado por ela e do qual vocês participarão na condição de avaliadores. E para isso eu solicito que vocês adotem uma postura crítica, porém crítica construtiva, que contribua para a melhoria do curso que ainda está no seu início. Então, algumas palavras que eu gostaria de falar para vocês a respeito do curso de residência técnica. Aí estão os meus dados, então, como coordenador pedagógico, eu atendo neste e-mail, restec2013@uepg.br, que já deve ser do conhecimento de todos, ou da maioria. E abaixo está o meu número de trabalho como coordenador da residência técnica, 42 9142 7965. E eu estabeleci aqui 8 situações nas quais eu não vou atender este telefone. Primeiro, morri. Quer dizer, espero que esta não aconteça ou demore para acontecer. Segundo, estou em aula. Terceiro, estou em trânsito e eu dirigindo não atendo o telefone celular. Quarta, estou em alguma reunião entre tantas para as quais sou convocado. Quinta, o aluno que me liga no horário de almoço, no meio de uma garfada de macarronada, já cansei de atender alunos no período de matrículas. Então eu atendo nesse telefone nos horários de 8 a meio-dia, da 1 às 6, horário comercial em que eu estaria atendendo na universidade. Sexta, acabou a bateria. Sétima, esqueci o telefone desligado. Oitava, esqueci o telefone na gaveta. Então, por um desses motivos, eu não atenderei, e em todas as demais situações atenderei, mas eu prefiro que o contato seja feito por e-mail, porque fica registrado, formalizado e permite o encaminhamento para alguma instância, talvez superior, que seja mais adequada. Eu gostaria de começar falando a respeito de vários problemas que tivemos nesse início do curso. Como é uma tarde de avaliação, eu acho importante que algumas coisas sejam debatidas em termos de busca de melhorias e acertos nos processos que eventualmente não funcionaram adequadamente. Vamos considerar que temos um problema de falibilidade humana. O ser humano, por natureza, comete suas falhas, comete seus erros, e aqui estamos num curso com mais de 200 pessoas, incluindo alunos, professores, supervisores, funcionários, grupo gestor, as coordenações. Então é inevitável que em algum momento falhas aconteçam e precisamos aparar as arestas para que essas falhas sejam
superadas, suportadas e aprendamos com os erros do passado para melhorar este próprio curso, que ainda tem um bom tempo de andamento pela frente, e, eventualmente, versões futuras do curso que podem já começar com redirecionamentos proporcionados por essas análises de erros. O principal erro que aconteceu aí no começo do curso foi em relação às bolsas, né? Alunos que não receberam bolsas, e o principal detalhe é que estivemos numa reunião do comitê gestor e ficou frisado enfaticamente, né? O pessoal do governo só pode pagar se a documentação estiver toda em ordem e disponível fisicamente em mãos do ordenador da despesa no dia limite. Então, se a documentação estiver incompleta ou não chegou no dia determinado, infelizmente não há como viabilizar esses pagamentos. Foi isso que aconteceu em várias oportunidades de alunos que atrasaram essas remessas. Isso não depende de nós, nem de mim, nem do professor Romeu, coordenador administrativo. Nós temos que cumprir leis e prazos e normas de tramitação de governo, que é supervisionado por Tribunal de Contas, e não pode fazer as coisas diferentemente daquilo que é previamente estabelecido. A respeito desse e-mail que eu falei para vocês, em alguns casos os alunos devem ter tido a impressão que eu não respondi os e-mails. E é verdade, em alguns casos eu não respondi. Então, como esse curso está começando, estamos ainda aprendendo, muitos dos e-mails que vocês me mandaram, eu encaminhei adiante e passei para alguém dos escalões superiores, e quando me responderam, eu dei uma resposta, e quando não me responderam, eu obviamente não pude dar a resposta. Como estamos aí aprendendo a tramitação das coisas e os mecanismos de andamento, a maioria das dúvidas agora está sendo sanada mais facilmente do que aquelas que ficavam mais bloqueadas no início pela nossa falta de experiência. Eu queria falar a respeito de algumas reivindicações de alunos. Alunos, vocês, como são alunos de um curso de pós-graduação, nós professores dizemos que vocês são todos iguais, né? Vocês só mudam o endereço. Não que isso seja ruim, mas o aluno, dentro do seu direito de reivindicações, e muitas vezes acertadamente, porque nos leva a buscar essas melhorias necessárias para o aperfeiçoamento dos processos. Então, em muitos casos, o aluno, você dá a mão, ele já quer o braço, e se dá o braço, ele vai querer outras coisas, que nesse horário aqui é meio difícil de falar. Então, na medida do possível, vamos atender às reivindicações que sejam justas e coerentes. Estamos principalmente em questões de avaliação de disciplinas, tutores, ainda estamos fazendo esses ajustes necessários para as próximas disciplinas, e eu cito o fato que aconteceu nesta semana, quando por algum motivo alguém reivindicou, foi prorrogado o prazo de postagem da sexta atividade da disciplina de planejamento. Logo em seguida, alguém me mandou uma mensagem dizendo, mas como? Se o pessoal teve direito a mandar a mensagem, eu também, que mandei no prazo, gostaria de ter o direito de postar novamente com modificações, alterações, correções. Então, vamos tentar ajustar isso ao longo do tempo para acertar um mecanismo de facilitação dessas tramitações ao longo do curso. Eu gostaria também de fazer alguns comentários que já foram feitos no ambiente virtual, né, mas eu gostaria de enfatizar pessoalmente via videoconferência, principalmente em relação aos comportamentos e exercícios práticos de tutores e alunos. Eu tenho visto reivindicações de alunos, por exemplo, solicitando troca de tutores. E aí fui conversar com alguns tutores, perguntando o que poderia estar acontecendo. Então, os tutores me disseram o seguinte, obviamente, na opinião deles, eles não estariam sendo grosseiros ou inadequados. Apenas eles acham que estão exercendo o seu papel crítico na medida necessária, apontando eventuais
necessidades de correções e ajustes, né, mas mantendo um padrão de civilidade. Talvez os alunos tenham achado alguns tutores um pouco mais ríspidos, né, só que os tutores disseram que estão sendo frios, sem muita intimidade, sem muito agrado, né. Talvez isso tenha criado um clima assim, mais ríspido. Então, o aluno solicitando trocas de tutores. Aí você tem que pensar o seguinte, né? É mais ou menos como casamento. Casa, separa, aí casa novamente. Será que é garantido que o segundo vai ser melhor que o primeiro? E que o terceiro vai ser melhor que o segundo? Será que o próximo tutor... Veja bem o risco que você está correndo, né? Será que o próximo tutor não pode ser pior, entre aspas, do que aquele anterior, né? E você depois queira desfazer a troca? Então, eu imagino que, já que é inevitável que vamos ter esses tipos de convivências, que pelo menos então nós nos mentalizemos para, sendo inevitável, vamos todos academicamente relaxar e aproveitar e tentar tirar lições positivas dessas convivências inevitáveis. Com os tutores, nós estabelecemos alguns critérios que estão sendo, aliás, tutores e professores, para as próximas disciplinas, que os critérios sejam mais objetivos. Então, estive em contato com a professora Maria Helena, que começará a disciplina na próxima sexta-feira, e ela já, de antemão, já postou no ambiente virtual as suas atividades, que são em número menor, mas enxutas, dimensionadas de acordo com a carga horária da disciplina. Então, o espírito é esse, que os critérios de avaliação das disciplinas sejam mais objetivos, que reflitam essencialmente as características do assunto tratado, né? Mesmo porque nós temos, pelo número que eu tenho aqui, 14 tutores e 20 professores envolvidos. Então é complicada essa questão de avaliação, e os professores estão sendo orientados a estabelecer critérios de julgamento, gabaritos, os mais próximos possíveis da objetividade, sem muitos critérios subjetivos que um tutor pode avaliar de um jeito, outro tutor pode avaliar de outro, e isso inevitavelmente entre vocês, alunos residentes, vai gerar comparações. Como é que eu fiz a mesma coisa que o outro? Ou a mesma coisa, estou dizendo conceitualmente, não estou aqui dizendo em hipótese nenhuma que foi copiado e colado, mas assuntos que tenham sido abordados de maneira equivalente e podem ter avaliações divergentes em termos de notas dos conteúdos atribuídas por tutores diferentes. O nosso objetivo, portanto, vai ser uma uniformização na medida do possível para que esses critérios sejam os mais justos e equânimes possíveis, para que haja uma similaridade, né, a partir de um gabarito que seja mais padronizado por parte dos professores. Em relação à data limite, claro que existem alguns casos, algumas reivindicações, alguns problemas de tamanho de arquivo que não carregam no sistema, e nesses casos os prazos têm sido estendidos, só que usualmente as datas limites serão improrrogáveis, a não ser aquelas que tenham previsão legal e que são regidas pelo regulamento da pós-graduação Lato Sensu aqui da UEPG, e que está disponível em link lá na página do curso. Também solicita-se que as atividades sejam exclusivamente enviadas por meio do AVA e não pelo e-mail particular do tutor, a não ser em casos muito particulares e a critério do tutor que admita e aceite esse tipo de remessa de arquivos. E aí existe uma particularidade que salvaguarda os interesses dos dois lados. O seu acesso no AVA fica registrado por meio de hora, dia e hora que entrou, e isso, de certa forma, faz uma parte documental do processo, garantindo
o que já não pode ser via sistema do AVA tão rapidamente comprovado e rastreado se for apenas pelo e-mail particular de outros servidores. Relembrando que a nota mínima final para avaliação é 7 ou 70 pontos, ou qualquer conta que seja equivalente a 70% do conteúdo, nota mínima para aprovação. Os tutores também foram instruídos e enviarão feedback para as atividades que forem postadas até 3 dias antes do prazo limite. Por exemplo, limite quinta-feira. Até segunda-feira os tutores enviarão feedback. A critério do tutor, dependendo do seu volume de trabalhos postados, ele pode eventualmente dar feedback de trabalhos postados posteriormente, mas isso é um critério pessoal dele. Ele, conforme suas atividades profissionais e aulas e orientações e tutoria, pode responder esse feedback 3 dias antes e não está obrigado a responder nada que chegue depois desse prazo. Eu gostaria de abordar um outro assunto também muito importante que está sendo debatido aí nos fóruns, que é a orientação do seu trabalho de conclusão de curso. Imagina-se, das reuniões que já tivemos, imagina-se que deixar livre por conta dos alunos a escolha desses professores orientadores ficaria, de certa forma, incontrolável, porque, inevitavelmente, alguns professores que tenham mais simpatia pessoal ou cujo assunto seja mais agradável, ficariam sobrecarregados, alguns professores com 30, 40 orientações e outros professores com 2 ou 3, dependendo, talvez, da falta de possibilidade de aplicação prática de um assunto diferente em termos de elaboração de uma monografia. Então, como seria muito difícil estabelecer um outro critério, então, a princípio, os tutores serão os orientadores natos para o desenvolvimento do TCC. Então, eu vou ler aqui o que foi postado lá no AVA, como resultado das nossas reuniões de coordenação. Em situações específicas, os alunos poderão solicitar outro orientador, dentro do grupo de tutores de outros polos e dos professores do curso. E ficará a cargo da coordenação pedagógica atender à reivindicação para troca de orientação ou definição de alguma co-orientação. Então, obviamente, eu não vou tomar essa responsabilidade toda para mim. Havendo um lote de solicitações em conjunto, levarei ao conhecimento do comitê gestor, na primeira oportunidade em que isso seja possível, para que juntos possamos achar uma solução que seja, na medida do possível, de consenso e agrade, na medida do possível, a todos, e todas as partes fiquem satisfeitas e atendidas. Recomenda-se que os tutores e os professores acessem rotineiramente os fóruns, dando o devido atendimento às solicitações dos alunos. Isso temos enfatizado a cada um que vem fazer o treinamento aqui no ambiente virtual. E para finalizar, eu vou logo em seguida encerrar, interromper essa transmissão daqui, porque às 14h30 o pessoal da CIU lá de Curitiba vai entrar com outro link que vocês têm disponível aí no AVA, o link Celepar. O pessoal vai transmitir de lá informações eminentemente técnicas a respeito da residência técnica, o trabalho de engenheiros nas cidades, nos polos. E eu gostaria então de encerrar falando sobre as posturas necessárias. Nós todos, professores, alunos e tutores, recomenda-se que as posturas, como diz aqui na recomendação do professor Luciano, as posturas sejam pautadas pela urbanidade. Afinal de contas, somos todos profissionais de engenharia e arquitetura, e mesmo havendo falhas, como já falei, de qualquer das partes, não há razão para que não mantenhamos o máximo de civilidade no trato com as pessoas. Temos certeza de que posturas adequadas permitirão obter os melhores resultados.
é que em alguns momentos, principalmente lá no início do curso, questão de bolsas atrasadas, tínhamos casos de muitos alunos grosseiros, com atitudes e textos não muito adequados para um ambiente acadêmico. Claro que isso, com o passar do tempo, foi melhorando, mas reforçamos a necessidade de que todos mantenhamos um espírito civilizado. E para concluir, a atividade que virá em seguida, depois do pessoal da CIU, às 15 horas, será a cargo da professora Mariângela Brandalize, que falará sobre avaliação, e vocês todos serão convidados a participar de um processo de avaliação. E eu gostaria que essa avaliação fosse constituída prioritariamente de críticas construtivas. Então, o aluno que pode se revestir de um anonimato vingativo pode usar essa oportunidade para esculachar. Não é essa a finalidade. Gostaríamos que as críticas fossem direcionadas ao aperfeiçoamento de coisas que eventualmente não saíram direito nesses primeiros meses de curso, para que os meses posteriores sejam melhores em direção ao final do curso, que o final seja melhor ainda, que tenha evoluído para patamares mais altos de melhorias. E eu cito um caso aqui, no ano de 2007, eu estava ministrando ao mesmo tempo 2 cursos de pós-graduação, um em engenharia ambiental aqui na UEPG, agora meu alarme dizendo 2h25, hora de ir interrompendo para abrir o outro link. Engenharia ambiental na UEPG, em que eu fui muito mal avaliado, nota abaixo de 7, e fui chamado pela coordenação do curso, e depois, obviamente, por uma questão de simancol, eu peguei o meu boné, fui-me embora, eu mesmo pedi para me desligar do curso, por alunos que naquela época tinham comportamentos inadequados, alunos que chegavam atrasados, ficavam dormindo durante as aulas, alunos que copiavam e colavam trabalhos, alunos que não correspondiam com o seu papel adequado que o professor espera do aluno. Este tipo de aluno que me avaliou de maneira inadequada. Então, logo em seguida, eu estava participando em Goiânia de um curso de pós-graduação, no mesmo período, no mesmo mês, e lá fui avaliado com uma nota 8,5. Quer dizer, alguém estava avaliando errado, ou uns avaliando mal, outros avaliando bem. Então, eu gostaria que vocês se revestissem de uma postura crítica acadêmica, com a única finalidade que este curso seja avaliado de maneira honesta, coerente, obviamente apontando todos os erros que vocês eventualmente tenham observado, mas com a única finalidade de que o futuro desse curso seja melhorado, que é o que todos nós esperamos. Desligo então o meu link daqui, vai para o pessoal da Celepar em Curitiba, e às 15 horas retorno aqui para Ponta Grossa com a professora Mariângela, que vai falar sobre essa avaliação. Então, até depois. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Mariângela Brandalize, sou aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa e tive a satisfação de ser convidada para discutir com vocês nesse seminário temático sobre avaliação. Então, o nosso encontro hoje terá duração de aproximadamente 1 hora. Nós vamos fazer um trabalho nesse seminário que estará dividido em 3 momentos. Num primeiro momento, nós vamos fazer uma discussão sobre o que significa avaliação, como podemos avaliar e de que forma podemos avaliar um curso como esse que vocês estão fazendo de especialização. Também, no segundo momento, vocês vão ter uma atividade prática que vocês vão realizar nesse momento, que é uma avaliação do curso. E, num terceiro momento, nós voltaremos a conversar para ver como foi essa experiência de fazer esse processo avaliativo. Então, eu gostaria de contar com a participação de todos vocês e que vocês também podem interagir, fazendo perguntas e encaminhando para nós durante todo esse tempo.
Então, eu vou agora começar a apresentação, né, dos nossos slides. Vocês também têm eles disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Então, o nosso seminário, ele tem como tema avaliação no e do curso de especialização em projetos e obras públicas de edificações do programa de residência técnica. Então, nós vamos discutir aqui os processos avaliativos que podem ser desencadeados no interior do curso e também como podemos fazer avaliação desse curso durante todo o seu tempo de desenvolvimento. Mas, para dar início à nossa discussão, eu gostaria de começar perguntando, né, para vocês o que significa avaliar? O que significa avaliação? Vejam que a avaliação está impregnada no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Nós já vivenciamos durante todo o tempo de escolarização a avaliação em diferentes momentos, mas quando nos deparamos com essa pergunta, o que significa avaliar? Muitas vezes temos dificuldade em responder. Então, eu lanço esse questionamento para todos vocês que estão aí nos assistindo. O que significa avaliar? Será que a avaliação tem relação com a nossa vida cotidiana? Observem essa figura, que nós temos aí um globo em nossas mãos com diferentes imagens. Prestem bem atenção e vejam, será que tem alguma relação com a avaliação? Então, eu convido vocês a refletirem e para ajudar a desencadear aí os conceitos ou aquilo que vocês pensam sobre avaliação ou relembrar aquilo que vocês já vivenciaram em avaliação, eu peço que vocês acessem na plataforma, em material complementar, o vídeo 1, que tem aproximadamente 4 minutos. Gostaria que vocês assistissem e, na sequência, nós retomaremos a discussão. Então, bem, estamos retornando. Espero que vocês tenham acessado o vídeo, tenham assistido e vamos voltar à nossa reflexão. Será que esse vídeo nos faz pensar sobre avaliação, sobre o que significa avaliar? Foi possível perceber nesses desenhos e nessas imagens aí que muitas vezes há de representação, né, sobre o que significa avaliar, o que a sociedade entende muitas vezes como avaliação? Eu acho que essa é uma questão muito importante para nós que estamos aqui nesse curso de especialização. É preciso que nós tenhamos compreensão, né, de fato, o que significa avaliar. Agora vamos retomar então aquela primeira imagem, o primeiro slide. Retomando essa imagem, será que nós podemos fazer uma relação com o que assistimos no vídeo, né? Ali nós tivemos assim várias situações que mostram a questão da premiação, da classificação, né? Da situação em que os que alcançaram maiores posições têm maior mérito, e por outro lado também percebemos ali que há uma outra perspectiva de avaliação apontada, que é uma avaliação que envolve a cooperação, que envolve o diálogo, que envolve a participação. Espero que vocês tenham percebido isso, né? O vídeo traz muito clara essa mensagem. Então, quando nós nos perguntamos o que entendemos por avaliar, nós temos que entender que muitas vezes a avaliação está em nossas mãos, como aparece nessa imagem aí. Nós vivenciamos diferentes situações na nossa vida profissional, vocês como arquitetos, engenheiros, né? Temos contato com muitas pessoas e a avaliação está impregnada nas nossas ações. Por isso, é importante que nós tenhamos uma clareza quanto a esse conceito. E, devido a isso, então, vamos assim retomar
algumas questões que talvez muitos de vocês já tenham conhecimento, mas que é importante. Então, o que significa avaliação? Né? O que significa de fato avaliação? Observem, a palavra avalia ação. Então, tem uma origem etimológica da palavra, que é do latim, valere, que significa valia, valor, atribuir um valor para quê? Um valor para a ação. Então, avaliar significa atribuir valor, atribuir sentido à ação. Esse conceito, ele precisa ser muito bem compreendido. Por quê? Porque não é atribuir um valor numérico à ação, mas atribuir um valor qualitativo. Quando a gente analisa essa palavra valia, o que tem valor para a minha vida? O que tem valor para a minha família? O que tem valor na minha profissão? Então, se eu estou aqui fazendo um curso de especialização e pretendo me aprimorar, né, para trabalhar com projetos e nas atividades nos órgãos públicos, então eu preciso compreender como os processos avaliativos podem ser desencadeados em diferentes aspectos ou objetos de avaliação. Então não esqueçam, avaliar significa atribuir valor a uma ação. Porém, é preciso entender que avaliar sempre pressupõe que nós temos que definir o que queremos avaliar, o quanto queremos avaliar e como vamos avaliar. Ou seja, surgem múltiplas perguntas, é algo muito complexo. O que vale, o que não vale em avaliação, o que pode, o que não pode, o que deve ou o que não deve ser avaliado. Então vejam que essa definição do que eu quero avaliar, o quanto eu vou avaliar, como eu vou avaliar, isso depende muito de como eu traço esses procedimentos avaliativos, né? E a avaliação, em qualquer âmbito do conhecimento, em qualquer área do conhecimento, ela vai se constituir um credenciamento, ela vai credenciar, na verdade, ela é um uso de poder, mas um poder no sentido de ação, um poder do que se pode fazer. Então vejam, a definição que está na tela diz assim, que a avaliação é um credenciamento, um uso de poder em consequência uma distribuição de poderes, uma verificação, uma autorização. Na nossa vida acadêmica, passamos por diferentes processos avaliativos. Sabemos que a educação básica termina com o ensino médio. Para ingresso no ensino superior, eu tenho que ter a certificação do ensino médio, que é o credenciamento. E, para chegar nesse credenciamento, nós passamos por vários processos avaliativos durante toda a nossa vida escolar. Não é diferente aqui nesse curso. Por quê? Porque vocês estão cursando as primeiras disciplinas, vocês estão fazendo a residência, participam dos seminários, enfim, a cada etapa, né, que nós vamos avançando, nós vamos nos credenciando. Então, um primeiro credenciamento foi na disciplina Introdução à EAD, a outra disciplina, eu não lembro aqui, mas são as 5 disciplinas que vocês estão cursando. Então, vejam, o poder da avaliação não é entendido como poder no sentido punitivo, embora alguns entendam assim, né? E a gente tem uma cultura avaliativa muito centrada na punição, na premiação, como vocês viram no vídeo. Mas, na verdade, esse poder deve ser entendido como verbo, como ação. Então, a avaliação no sentido de poder fazer, de poder credenciar-se, de poder alcançar um determinado objetivo. Parece que essas definições e essas argumentações aí estão assim um pouco teóricas, né? Talvez para os engenheiros, arquitetos e arquitetas que são mais objetivos. Mas observem que isso é muito objetivo, né? Então, se nós paramos para pensar, né? Eu tive o cuidado de buscar qual o objetivo do curso de vocês? Qual o objetivo do curso de especialização em projetos e obras públicas de edificações do programa de residência médica? Então, a partir desse objetivo que foi traçado pelas IES, né, com as parcerias, nós temos que habilitar profissionais que sejam egressos das engenharias e arquitetura para atuar em órgãos e empresas públicas, na prestação de serviços profissionais, em projetos e obras de edificações públicas, enfim.
no âmbito desse programa de residência técnica. Então, observem, nós temos que formar esses profissionais. Para formar esses profissionais, nós temos um período de tempo de desenvolvimento do curso e nesse período nós temos diferentes processos avaliativos. Então nós temos a avaliação da aprendizagem, avaliação de uma tarefa, avaliação de uma atividade no fórum, enfim, são múltiplos os momentos em que nós somos avaliados. Então, por essa razão, a avaliação ela está impregnada na nossa prática cotidiana e, no caso, a avaliação está impregnada nesse processo formativo de vocês. E nós dizemos, então, que ela é um objeto de conhecimento. A avaliação ela tem concepções e funções específicas, ela é entendida como uma prática social. O professor Casale comenta que na avaliação muitos processos desaguam e muitos deles decorrem. O que significa isso? Que quando eu avalio, eu posso fazer diferentes análises, eu tenho diferentes olhares. Por exemplo, o olhar do aluno muitas vezes é diferente do olhar do professor, o olhar do professor é diferente do olhar do tutor ou do coordenador e vice-versa. Então, se estamos num curso à distância, temos tantos profissionais envolvidos, temos os professores, os tutores, os alunos, os polos, né? Temos também aqui os funcionários que nos dão suporte, enfim, são pessoas que estão envolvidas para o desenvolvimento desse curso. E esses múltiplos olhares, eles são fundamentais para que o curso tenha sucesso e para que a gente consiga alcançar aquele objetivo inicialmente proposto. É nesse sentido, então, que a gente precisa entender, né, que perspectivas de avaliação nós podemos encontrar. Então, retomando ao vídeo que vocês assistiram, nós podemos dizer que convivem, né, em todos os aspectos, não só na educação, sempre duas modalidades avaliativas. Ou a gente utiliza uma palavra, duas perspectivas ou dois enfoques, né? Um é centrado muito na quantificação, na nota pela nota. E outro é uma perspectiva mais qualitativa. Exemplificando, imaginem que vocês estão cursando uma disciplina aqui no curso, e nessa disciplina alguém alcança lá o conceito final, uma nota final 5. Então, essa nota final 5, ela é um valor que se chegou através de uma série de instrumentos de avaliação. Porém, dependendo de como essa avaliação foi desenvolvida durante o processo, ela pode ter uma perspectiva qualitativa, ou simplesmente ela pode ser uma avaliação que teve uma perspectiva muito tradicional, muito quantitativa. Porque nessa avaliação o aluno alcançou o conceito 5. Porque ele não entregou trabalho, por isso. Quer dizer, quais são as variáveis que interferiram nesse processo? Quando eu trago essas questões, né, os porquês disso, ou eu vejo esses porquês antes de atribuir esse conceito, que normalmente isso ocorre concomitantemente. Então, eu tenho vamos dizer assim, eu tenho uma integração entre o quantitativo e o qualitativo. Nós não podemos fugir do quantitativo porque o sistema nos exige isso. Eu não tenho como ter uma certificação de aprovação numa disciplina, num curso, se eu não tenho um conceito, seja ele nota ou atribuído um código, nós estamos acostumados com isso. Vocês, quando avaliam um projeto, quando fazem uma avaliação imobiliária, enfim, na área específica de vocês percebem isso. Vou avaliar um imóvel, vou ver as condições desse imóvel, o tempo, né, de construção, enfim, uma série de questões que estão ali. Então, temos que ter clareza que essas perspectivas, elas são diferentes, mas elas podem ter momentos de integração. Também, uma outra forma que aparece muito na literatura em avaliação é que existe uma perspectiva tradicional e uma perspectiva crítica de avaliação. Uma perspectiva que busca, né, envolver os sujeitos que estão naquele processo. E o vídeo que nós assistimos mostra muito isso. A perspectiva tradicional, na verdade, ela é muito classificatória, ela está voltada muito para o mérito, né? E a perspectiva crítica, ela já considera
o diálogo, a negociação, a interação, no caso do nosso curso aqui, a interação professor-aluno, a interação professor-tutor, a interação coordenação-professor, enfim, a negociação é a característica principal dessa perspectiva crítica. E, por fim, nós dizemos que quando nós avaliamos, como vocês viram aquela figura lá do globo, né? O globo, a vida está em nossas mãos, é o sentido daquela imagem. Quando a gente tem uma intenção formativa, é diferente. Nós temos uma intenção formativa, então nós vamos acompanhar todo o processo de formação. Então, vocês que são alunos aqui, nesse curso, né, vocês estão sendo acompanhados pelos professores, pelos tutores, pela coordenação. Isso significa que a avaliação está impregnada no processo ensino-aprendizagem. Portanto, nós não vamos avaliar só quando o curso terminar, ou só quando uma disciplina termina, ou quando o seminário termina. Existe essa dualidade. Alguns dão uma ênfase maior para a classificação. Maior nota, maior mérito, né? Como antigamente se fazia. Premiação, medalhas. Mas não é o sentido que nós temos, né, na nossa instituição e nesse curso, em termos de avaliação. Então, por que discutir avaliação num seminário? Né? Porque é preciso entender isso. Que a avaliação não é medida, mas a medida, ela é parte do processo avaliativo. Mas quando nós fazemos um estudo mais histórico, que não cabe aqui nesse momento, a gente vai ver que a medida foi o que originou, né? Foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira experiência em avaliar, em atribuir um determinado valor. Tem muito a ver com a história da guerra, do desenvolvimento do quociente de inteligência, das ciências exatas, que eu não vou entrar aqui na discussão. Mas vejam lá, quando a gente fala em medida e avaliação, as pessoas confundem. Então, quando eu perguntei para vocês, o que é avaliar? Vocês falaram, avaliar é medir. Não, avaliar é verificar. Temos que cuidar, porque a medida, ela seria assim, os rudimentos da avaliação, né? Na verdade, ela é aquilo que tem de mais elementar. Ela é uma das fases da avaliação. Ela pode acontecer em momentos estanques, e a gente tem muito isso ainda na escola, né? E na própria universidade. Então, avalia somente por uma prova, somente sem um acompanhamento do aluno. Isso, assim, tem como é que eu posso dizer para vocês assim? Tem os seus fundamentos numa teoria chamada positivismo, né? Que está voltada justamente para essa questão mais da classificação, da comparação. E a avaliação não, a avaliação ela é um processo muito mais amplo. Ela tem o sentido de avaliar a ação. Então vejam como nós discutimos anteriormente. Acompanha todas as fases de um programa, de um projeto, de um curso, de uma disciplina, às vezes de uma aula, até desse seminário. Nós podemos acompanhar esse seminário. Eu vou dar uma nota 7, vou dar uma nota 10 para esse seminário. Como é que vai ser? Então, sempre que eu falo em avaliação, eu tenho que ter uma visão muito mais abrangente do que a medida. A nota final, ela representa um processo. E esse processo, se bem acompanhado, é que se constitui a avaliação. A avaliação, ela atribui aquele valor. Então, ela é muito mais qualitativa, né? E a medida é quantitativa. A medida é eventual. A avaliação é contínua. Está presente durante todo o período, todo o processo. E lógico que a medida é um instrumento de apoio, um auxílio à avaliação. A avaliação vai verificar se aquele objetivo foi alcançado. Então, qual é o objetivo desse seminário? O objetivo desse seminário é sensibilizar vocês para a importância da avaliação, mostrar o que significa avaliar para que vocês façam uma atividade de avaliação no curso. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando para alcançar esse objetivo, tá? Um exemplo simples, que eu vou colocar da minha própria experiência pessoal. Num determinado período da minha vida, no ensino médio, eu mudei de cidade, e ao mudar de cidade, eu entrei numa escola, e a disciplina de matemática era muito mais avançada do que a escola que eu frequentava. Então, eu fiz a primeira
o primeiro bimestre e era uma avaliação só por provas, e nessa prova eu tirei uma nota 4, terceiro ano, né? E aquilo para mim foi um choque, né? E ficou muito marcado. Por quê? Porque eu não era aluna de tirar uma nota assim tão baixa. Mas naquele momento eu tinha uma série de defasagens conceituais, não tinha todos os conhecimentos anteriores pela própria vivência em outra escola, numa cidade menor do que a cidade de Ponta Grossa. Então vejam, esse 4 ele ficou marcado na minha vida acadêmica, e naquele ano eu superei, eu fui melhorando. Mas naquele momento, eu lembro muito bem, eu não tive nenhum acompanhamento do professor e em nenhum momento nenhum apoio do professor. Então, passado um período, aconteceu isso e eu só fui perceber tanta dificuldade sozinha, praticamente, né? Então, é nesse sentido que a avaliação está em nossas mãos. É preciso que a gente tenha clareza enquanto profissional do que significa avaliar. Então, eu espero que vocês, assim, a partir dessa pequena reflexão, que a gente possa entender que a avaliação ela deve ser desenvolvida numa postura crítica, né? Em qualquer situação. Isso não significa deixar a medida, a quantificação de lado. Mas o que significa avaliar? Então, é conhecer, é formar, intervir, mudar, emancipar. É nesse sentido que nós acreditamos que avaliar é muito importante. Agora vejam, uma pequena analogia. Eu chamo de uma analogia culinária, né? Quando nós vamos fazer qualquer prato, né? Em casa, preparar uma refeição, no caso aí, a gente tem um exemplozinho de preparação de uma sopa, né? Quando a gente prepara uma sopa, a gente tem todo o cuidado de reunir os ingredientes, misturar. A gente não coloca tudo ali, sai e depois volta e a sopa está pronta. A gente precisa cuidar para ver se não faltou água, se não está muito salgado, ou se não tem sal, ou se os ingredientes foram colocados na quantidade certa, se não prevalece um determinado sabor em detrimento de outro. Enfim, eu não vou esperar para servir a sopa para verificar se ela está ou não, né? De acordo com aquilo que eu espero. Então, isso dá uma ideia de processo, de cuidado. E aqui no curso de especialização, é esse cuidado que nós estamos tendo com vocês, né? Então, a coordenação está preocupada justamente como o curso está em andamento, como é que os cursistas estão sentindo, os professores, a coordenação. Então, vejam lá. Essa analogia, né, vai fazer com que ao término eu possa saborear, né? Preparei bem a sopa terá um sabor significativo, bom, gostoso, então aí é diferente. Agora, eu não posso deixar para avaliar a sopa só depois que ela estiver pronta. Ou seja, de uma maneira muito simples, a gente quer mostrar para vocês que a avaliação, ela não deve trazer aquela sensação de medo, de pânico, né, de pavor, como muitas vezes nós temos vivenciado na escola, mas que a avaliação é algo assim que está integrada ao processo ensino-aprendizagem e, no caso do curso de especialização, está integrada em todos os momentos de trabalho que nós temos desenvolvido. Então, agora, para, assim, observar assim, o que significa avaliar? Então, como particularmente eu sou uma estudiosa em avaliação, eu acredito que a avaliação sempre é uma investigação. Então eu trouxe para vocês uma definição de uma professora estudiosa também em avaliação, a professora Isabel Capelletti, da PUC de São Paulo, que ela diz assim: toda vez que eu vou avaliar, eu tenho que considerar a situação. Então, eu vou avaliar uma disciplina, eu tenho que considerar a disciplina. Vou avaliar a atuação do professor, eu vou avaliar a residência técnica, como é o caso de vocês. Eu vou avaliar a coordenação do curso. São situações que estão dentro de um contexto. E eu tenho que compreender o que está acontecendo. E para avaliar, eu não posso ter olhar de um único sujeito. Por exemplo, eu não posso ter olhar só do aluno, só do professor, só do tutor, mas eu tenho que ter olhar de todos, para observar todas as potencialidades. Sempre olhar primeiro para aqueles aspectos positivos, né? Porque o ser humano tem a tendência de olhar para aquilo que é negativo, aquilo que não está bom, mas e aquilo que está bom? Então, a professora Capelletti sempre enfatiza isso, que é preciso
olhar sempre para cada contexto, cada situação e cada objeto, ou seja, cada aspecto que eu vou avaliar. E quando eu faço isso, a avaliação ela vai ser proativa, quer dizer, ela vai provocar reflexões, ela vai possibilitar tomar ações conjuntas, decisões. Então, isso é fundamental. É claro que a gente traz esse conceito de avaliação para mostrar para vocês que é um conceito que mostra uma perspectiva crítica de avaliação. Então, é aquilo que a gente acredita que significa avaliar. Então, outro exemplo, bem simples, né? Mas que está na nossa vida cotidiana. A gente não sei se todos os dias, na minha casa, todo dia tem que ter tomate na salada. Porque o meu marido é italiano e ele adora salada de tomate. Mas quando a gente para pensar naquele tomate que chega à nossa mesa, ele vai ter qualidade, ele será saboroso? Como que isso acontece? Se tiver todo um cuidado durante esse processo, desde da semeadura, né, da escolha da semente, do cuidado com a germinação, enfim, a cada etapa eu tenho que estar fazendo algumas modificações, quer dizer, eu investigo ali vamos dizer assim, quando a semente germina, eu investigo os pezinhos, eu vou fazer a mudança das mudas, enfim, quando os tomates, né, começam a florescer ali, o que vai acontecer? Tem um período certo de colheita, enfim, é uma questão muito simples que vocês também podem fazer uma analogia com a elaboração de um projeto, depois vamos dizer assim, a realização desse projeto na área de engenharia e de arquitetura. Arquitetura, eu tenho projeto de imóveis, eu tenho projeto de ambientes, enfim, são áreas específicas que eu não domino muito, mas é a mesma coisa. Então, a gente não vai esperar o tomate chegar à mesa para ver se ele é bom ou não, mas quando ele chega à mesa, a gente avalia. Então, vejam que as coisas estão assim muito articuladas, né? Então, processo e produto, quer dizer, do durante e o final. Nós queremos formar profissionais habilitados para atuar nos órgãos públicos, então essa especialização ela tem que ser avaliada durante o seu desenvolvimento e também após o seu desenvolvimento. Que profissionais seremos, né? No caso vocês, que profissionais vocês serão ao término desse curso com esta especialização? Isso é muito importante. Enfim, dada a simplicidade dos exemplos, eu quero dizer para vocês que nós podemos avaliar tudo, né? Então, aquilo que a gente avalia, nós chamamos em avaliação de objeto de avaliação. Então, eu posso avaliar uma instituição, eu posso avaliar o EPG, eu posso avaliar a PAI, eu posso avaliar outras instituições, por exemplo, de saúde, um hospital. Então, isso é um objeto. Eu digo objeto de avaliação instituição. Eu posso avaliar políticas públicas, políticas sociais, eu posso avaliar programas, eu posso avaliar projetos, sistemas de saúde, sistemas educacionais, enfim, gestão de empresas, gestão educacional, gestão escolar. Posso avaliar profissionais, serviços, uma série de questões. No nosso caso, a avaliação que nós pretendemos desencadear é a avaliação de projeto, porque é o projeto do curso de especialização que nós queremos avaliar. Esse projeto se insere num programa. Então, geralmente nós temos política, programas e projetos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Projeto do curso de especialização, né, que estará sendo avaliado. E esse projeto, como é que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar. Então, não é uma avaliação, vamos dizer assim, unilateral. É uma avaliação que envolve todos os sujeitos envolvidos no processo de desenvolvimento do curso. Então, é uma avaliação do curso e, ao mesmo tempo, uma avaliação no interior do curso. Aí caracterizamos a avaliação durante, que é no curso. A cada etapa nós vamos avaliando. E a avaliação final do curso, poderemos depois fazer uma avaliação final. Por isso, a importância da tua participação. Né? Você, como estudante, você está vivenciando a implementação desse curso.
eu, como aqui, professora, estou vivenciando uma situação, o coordenador, o tutor vivencia diariamente. Então, temos que ter esse olhar. E, ao ter esse olhar, o que acontece? Nós ajudamos a construir o curso. As fragilidades que o curso tem, eu sempre brinco, não se tornam fofocas, não se tornam reclamações, e não ficam naquela conversa da rádio peão. Elas são tratadas como partes de um processo que está sempre em desenvolvimento e precisa, né, muitas vezes, de ajustes. É como uma determinada máquina. Às vezes eu tenho que apertar um parafuso ou tenho que afrouxar um parafuso. Enfim, eu preciso ter clareza que a minha participação é fundamental. Se eu não participo, se eu não me coloco enquanto parte do curso, a minha opinião pode ajudar, às vezes, a mudar uma coisa muito simples, mas ela vai ser muito significativa. Ou fazer também grandes mudanças. Então, temos que entender que a avaliação é algo assim importantíssimo e sempre se desenvolvida numa perspectiva emancipatória e crítica. Então, eu gostaria que vocês assistissem agora mais um vídeo, que é o vídeo do professor Marcos Silva. O professor Marcos Silva é um professor que trabalha com educação à distância, ele é um sociólogo, e ele vai falar, assim, que nós não podemos transpor, muitas vezes, a forma com que avaliamos na educação presencial, na educação à distância. Que a gente precisa considerar as especificidades da educação à distância. Como lá na definição da professora Capelletti dizia, é preciso analisar o contexto, né? Então, nós temos aí 8 minutos, que o vídeo é mais aproximadamente 8 minutos. Vocês podem acessar esse vídeo na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, e aí, na sequência, nós discutimos. Então, são 15h44, por volta de 15h55, nós retornamos. Um pequeno intervalo e a gente já retorna. Obrigada. Então, assistiram o vídeo, observaram que o professor fala muito dessa importância da avaliação, né, na educação à distância, mas ele dá um enfoque específico àquilo que existe na educação à distância. Então, o fórum, a wiki, o ambiente virtual de aprendizagem. E nesse sentido é que nós pedimos para vocês aguardarem um pouquinho, porque a gente detectou que muitos já começaram a fazer avaliação e nós queremos, assim, ainda terminar um pouquinho essa parte teórica e explicar para vocês o sentido de cada uma das dimensões que serão avaliadas. Então, retomando a nossa discussão, né? Vamos lá. A partir, então, de todo esse estudo que nós fizemos, a gente entende que a avaliação é parte integrante do processo de desenvolvimento de qualquer programa, projeto, curso, porque ele vai possibilitar averiguar, né, se o curso está cumprindo seus objetivos e finalidades. Então, não esqueçam, ela é e muitas vezes ela não é. Então, depende muito de como nós conduzimos esse processo. Então, avaliação integrada ao desenvolvimento do nosso projeto do curso de especialização. E qual é o objetivo da avaliação no nosso curso, né? O objetivo é conhecer seus fatores positivos, suas potencialidades, apontar seus equívocos, fragilidades e insuficiências, com a finalidade de buscar seu aperfeiçoamento ou reformulação. Então, quando você avalia, você tem que ter muita assim, ética, no sentido de apontar, né? Mas também cuidar a forma como você vai colocar as questões, analisar, sim,
com muito profissionalismo também, né? A avaliação não é um preenchimento puro e simples de um instrumento, um marca-X. Ela precisa ser feita, né, considerando-se os critérios estabelecidos. Então, nós estabelecemos, para avaliar no curso, nesse momento, nós vamos fazer a avaliação do ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Vamos fazer a avaliação da residência do programa, da primeira etapa de residência, avaliação do professor das disciplinas e avaliação das disciplinas. Observem que cada um desses itens se caracteriza uma dimensão do curso, uma dimensão a ser avaliada. Avaliar o AVA pressupõe que eu observe os elementos do AVA, ou seja, a comunicação, o design gráfico, o acesso aos recursos, enfim, vocês vão observar no instrumento. A avaliação do professor depende da disciplina, e a avaliação é da atuação docente. Então, cada professor será avaliado individualmente. E a avaliação da disciplina é quanto à sua pertinência no currículo do curso, quanto à sua organização, a distribuição da carga horária, dos conteúdos nas unidades e assim por diante. Para avaliar, nós adotamos como critérios para avaliação do ambiente virtual, para avaliação do professor e para avaliação de disciplina, os seguintes critérios. Então, vejam, há um código que está atrelado a um conceito e esse conceito tem um significado. Isso é muito importante, porque a perspectiva avaliativa é uma perspectiva formativa. Então, se eu considero, dentro daquela dimensão avaliada, vamos imaginar o AVA, eu considero um item, suponhamos a comunicação com a coordenação, excelente, muito boa mesmo, é extraordinária. Então eu tenho que aplaudir, na verdade eu tenho que dar parabéns, eu tenho que celebrar. Esse significado que tem o excelente. Por que tem o número 5 ali? É um código para facilitar a organização dos dados, a tabulação. Mas existe um valor para esse 5, como nós discutimos antes lá, quando nós começamos a discussão sobre avaliação. Então, excelente eu vou colocar quando realmente acontecer isso. Aí, se existem coisas que são muito boas, mas tem pequenas falhas que com pequenos ajustes podem melhorar, o conceito é muito bom. E quando eu digo muito bom, significa que eu tenho algo para ajustar, para afinar, para apurar, enfim. O 4 vai ser um indicativo. Da mesma forma, o conceito bom, que são características que existem, mas precisam ser melhoradas. Razoável quer dizer que elas não estão assim de acordo, há necessidade até de reformulá-las. E insatisfatório, né, o conceito insatisfatório é porque realmente aquilo precisa ser modificado, precisa ser rediscutido, revisto pelo grupo gestor junto com os seus pares. E pode ocorrer uma ou outra dimensão não se aplicar ao curso. Eu acho que no caso de vocês não teremos essa situação. Então, observem bem. Quando você for marcar um conceito, né, você deve pensar por que você está atribuindo esse conceito. E quando você pensar esse porquê, na verdade, você está qualificando o teu conceito. Você está dizendo o porquê você está dando esse conceito. E nós temos em cada um dos instrumentos, nós temos um espaço para você fazer comentários, que muitas vezes você quer colocar alguma questão e ela é tão importante, porque talvez só você tenha percebido isso e ao você colocar essa questão, você vai contribuir para a melhoria do curso. Então, façam uso desse espaço. Não esqueçam que é muito importante essa questão da qualificação. As nossas avaliações que estão previstas, elas estão no ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou voltar um pouquinho no slide número anterior. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão avaliar, vocês deverão fazer a avaliação
todos deverão fazer as avaliações. Então, essa avaliação ela é obrigatória. Haverá um controle, né? E tudo aquilo que for solicitado a você, cursista, avaliar, você deverá participar da avaliação. Então, nós temos agora o nosso primeiro exercício. Vocês vão avaliar o ambiente virtual de aprendizagem, né? Vão entrar no AVA e vão acessar. Avalie o ambiente virtual de aprendizagem. Depois, vocês vão escolher a disciplina de Introdução à Educação à Distância. Na verdade, não vão escolher. Nós queremos que vocês avaliem essa disciplina, que foi a primeira que vocês fizeram. Introdução à Educação à Distância. E, na sequência, vocês vão avaliar o professor da disciplina. Então, a avaliação do professor e a avaliação da disciplina estão no campo da disciplina. E, por fim, vocês vão avaliar a residência, né? Que é a primeira etapa. A avaliação, o instrumento de avaliação da residência, ele tem uma outra orientação. Ele não vai entrar nesses critérios, mas vocês devem fazer uma leitura atenta, né, para realizar esse trabalho. Então, vocês podem começar a desenvolver, né, essas avaliações. Aí nós depois faremos um pequeno intervalo e retornamos para tirar as dúvidas, ou queremos que vocês façam, né, comentários que vocês julguem pertinentes sobre esse processo. Observem a importância de participar, colocando a sua opinião, contribuindo assim para a melhoria do curso. Então, são 16 horas e 4 minutos. Eu acho que vocês podem realizar essa avaliação até às 16h15, né, aproximadamente, 16h20, talvez não todas, mas a gente retorna daí após o intervalo, tá? Atenção, voltando um pouquinho, eu gostaria de pedir que os tutores também fizessem a avaliação do ambiente virtual de aprendizagem nesse momento, tá? Bem, retornando então, estamos percebendo aqui no nosso estúdio que a avaliação foi realizada, né, principalmente a do AVA. Temos mais de 200 avaliações efetivadas. Isso é muito importante. Esperamos que vocês tenham participado assim de uma maneira bastante produtiva, né? E queremos mostrar na sequência a avaliação, os resultados da avaliação, porque foi tabulado em tempo real, até o momento, aquelas que estão registradas. Então, vamos lá. Nós vamos discutir com vocês a avaliação do ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, nós tivemos mais de 214 alunos que responderam. Então, vejam, as contribuições nas questões fechadas foram muito importantes, né? Porque ali nós temos o primeiro indicador, comunicação com a coordenação pedagógica da UEPG, né? Coordenação pedagógica do curso. Então, nós tivemos no conceito 5, 14% consideram excelente, 41% muito bom e bom 33%. Considerando os critérios que nós utilizamos para avaliação, é importante observar aqui que, como nós temos 33% no conceito 3, significa que algumas questões precisam ser melhoradas, né? E com certeza vocês devem ter complementado a resposta. As respostas abertas, na sequência, vamos mostrar para vocês. Então, observem como é importante a contribuição do estudante
mostrando assim, a tendência. Então vejam que ali eu tenho uma tendência para o conceito 3 e 4, a comunicação. Então, enquanto coordenação pedagógica, se eu estivesse na coordenação pedagógica, eu buscaria verificar quais são os pontos frágeis, né, para que eu pudesse melhorar o desempenho em relação à comunicação com os meus alunos. Então, outro indicador que foi avaliado, comunicação com a coordenação administrativa da UEM, via AVA, né? Observamos uma tendência muito próxima. Conceito 3, 33%. Conceito 4, 39%. E conceito 5, 13%. Então, a comunicação com o AVA, seja da UEL, né? A coordenação administrativa. Vou voltar lá na coordenação da UEPG, nós podemos observar que tem a mesma tendência. A diferença ali é de 2 pontos percentuais para o conceito 4 na UEPG. Então, podemos, estatisticamente falando, estão muito próximos, né? Agora, a comunicação com o suporte técnico. Então, a comunicação com o suporte técnico, o conceito 4 foi o mais atribuído, e o conceito 3, 28%. Existe um pouco de insatisfação, assim, que precisa ser revista. 11% consideram o conceito 2, que é razoável, que precisa reformular. Então, aí, vejam, retomando as questões de avaliação, esses dados quantitativos, eles estão revelando uma tendência, mas eles não estão revelando a causa. É a mesma coisa da febre, né? Eu coloco o termômetro, verifico a febre. Mas qual é a causa da febre, eu tenho que buscar. Então, é a mesma questão. É um exemplo simples, mas é possível verificar. Então, o que cabe à coordenação do curso aqui? Cabe verificar. E aos alunos que avaliaram, né? Se colocaram algum texto escrito, vão contribuir muito, porque daí é o aspecto qualitativo do curso que está sendo avaliado. Agora, vejam, a comunicação com os tutores. A comunicação com os tutores, no AVA, né? A gente tem conceito 5, 18%. Então, superou o conceito 5 nesse indicador, superou a avaliação dos indicadores que nós já vimos. Conceito 4, 33%, conceito 3, 29%. Então, essa variabilidade também tem motivos, e às vezes o atendimento de um tutor é diferente do atendimento de outro tutor, embora o curso tenha a mesma proposta. Aqui cabe também uma autoavaliação do tutor, né? Nós nos autoavaliamos enquanto professores, enquanto tutores, coordenadores. Então, aqui há uma diferença. Depois, quanto à PROPESP. PROPESP é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E o curso de especialização é afeto a essa pró-reitoria. Então, a comunicação com a PROPESP, nós temos 43%, conceito 4, 25% conceito 3 e 10% conceito 5. Também revela a mesma tendência. O que chama atenção aí são 9% dos estudantes desconhecem a PROPESP. Então, aproveitando a oportunidade, eu quero que vocês, assim, sugiro, né, que vocês pesquisem no site da UEPG, em administração, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Todos os cursos de pós-graduação estão alocados ali. Então, a comunicação com a divisão de pesquisa, né, com os responsáveis, onde vocês terão a certificação do curso de pós-graduação lato sensu, geralmente é emitida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Agora, sobre o design gráfico do AVA. Então, observem. O design gráfico tem uma variabilidade uma variação diferenciada das demais. Aparece ali conceito 2, 15% e conceito 1, 10%. Então, 25% estão considerando razoável e insatisfatório o design gráfico do AVA. Então, isso precisa ser investigado, né? Por quê?
Qual é o problema? Será que é um problema pontual de alguma disciplina ou é um problema da plataforma do curso? Enfim, é preciso buscar. E 36% consideram muito bom. 23% bom. Então, se eu somar 23 mais 15 mais 10 ali, vai ter praticamente 25 mais 23, 48, né? E ali 50, quer dizer, vai ficar muito próximo essa relação dos satisfeitos e dos insatisfeitos, né? 2%, 4% colocaram que não se aplica. Vejam, se o aluno faz o curso de pós-graduação, ele tem que conhecer o AVA. O design gráfico do AVA é o formato, quer dizer, como é que as figuras, como é que ele está disposto. Isso é muito importante. Então, a gente compreende, né? Mas é importante que um aluno da pós saiba que o design gráfico do AVA é como ele se apresenta. Acessibilidade aos recursos do AVA, quer dizer, aquilo que está no ambiente virtual, se tem facilidade, né, de acesso. Então, me parece assim que o conceito 3, 4 e 5 predominam. No entanto, há que se investigar os problemas ali, porque tem 29% que consideram razoável consideram bom, tem algumas coisas que precisam melhorar. Então vejam que quando eu faço uma avaliação estabelecendo os critérios, mesmo não tendo nada escrito, eu já posso concluir. Então, o que é que não está bem, né? Se nós não tivéssemos deixado espaço para vocês escreverem, então a gente poderia fazer uma nova avaliação, uma discussão, talvez presencial, com a grande maioria, e isso traria muitos elementos para reformulações ou ajustes necessários. A disponibilidade de acesso. Então, vejam, aqui já melhorou bastante a questão do acesso, conceito 4 e conceito 5, acho que o maior percentual. Então, vocês consideram o acesso ao AVA muito bom. E aí nós temos o espaço destinado ao registro, né, de algum comentário que o avaliador considerasse pertinente. Então, observem que aqui nós temos as frases escritas, né, os parágrafos, e a cada espaço é uma pessoa que colocou. Vejam que não tem a identificação da pessoa, mas nós temos ali provavelmente ótimas contribuições. Olha, ali eu vou fazer a leitura rapidinho. Todas as minhas dúvidas e necessidades quanto à construção do curso e outros foram resolvidas através do AVA, sem maiores problemas. Minha única reclamação seria quanto ao acesso das aulas ao vivo. Não podem ser assistidas pelo celular com sistema Android, no entanto, não acredito que isso seria um motivo para diminuir a nota de avaliação. Então, é uma argumentação importante porque traz uma sugestão. Algo a se pensar, a se discutir, né? E assim por diante. Essa é a opinião de um cursista. E assim temos outras questões. Eu vou passar um pouquinho, devagarinho, para vocês observarem. Né? Então vejam ali. Talvez vocês se identifiquem nas respostas. Se não se identificarem, é porque realmente são mais de 200 respostas. Mas provavelmente isso será discutido em outro momento com a coordenação do curso. Então, aí provavelmente depois isso será separado, cada resposta, e agrupadas por similaridade, né? Então, aquilo que for referente ao AVA, à tutoria, será assim colocado. Nós tivemos até agora, observem o gráfico ali, 252 alunos que responderam, provavelmente quase a totalidade do curso, né? Isso é muito bom. Então, observem que esse instrumento foi criado a partir do dia 5, né? É a primeira vez que nós estamos utilizando no curso, e provavelmente de períodos em períodos o AVA será avaliado, porque a avaliação pressupõe
A intervenção pressupõe a reflexão e a tentativa de ajustes. Então, daqui a alguns meses, provavelmente poderemos fazer uma nova avaliação do AVA, fazendo a comparação, né? A avaliação sempre tem que trazer elementos, né, para a reflexão, mas não pode ficar só nisso. A avaliação precisa servir para a tomada de decisões, precisa servir para as reformulações. Então, observem que tudo que nós discutimos hoje, né, em relação à avaliação, nos remete a pensar a importância desse processo. Temos algumas questões a ajustar, algumas coisas a reformular, com certeza. O que a avaliação faz, né? Eu trago para vocês aqui uma reflexão do professor Dilvo Ristoff, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, um estudioso em avaliação. Ele fala que a avaliação ela tem duas funções. Ele faz uma analogia com espelho e lâmpada. Vejam lá, a avaliação precisa ser espelho e lâmpada. Precisa não apenas refletir a realidade, mas iluminá-la, criando enfoques e perspectivas, mostrando relações e atribuir significados às ações e aos resultados. Então, não basta constatar o problema. É preciso iluminar o caminho para a tomada de decisão. Os demais questionários, né, os demais instrumentos de avaliação, eles serão tabulados e provavelmente discutidos com vocês em outro momento. Eu agradeço a participação de vocês e, se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar, né, no ambiente virtual de aprendizagem, que nós estaremos respondendo. Muito obrigada. Bem, alunos, mais cedo do que estávamos imaginando, mas vamos encerrando as atividades para liberá-los para o happy hour do final de semana. Agradecemos a valiosa colaboração de todos. Pelos números que a professora Maria Ângela nos apresentou, podemos ver que a participação foi significativa, não só em termos numéricos, como também pela quantidade de observações em forma de textos que agora o trabalho todo passou para nós, né? Vamos ter que ler, encontrar soluções para muitos dos nossos problemas para o nosso redirecionamento futuro das atividades do curso. Aqui comigo está o professor Luciano Vargas, que nestes últimos dias foi alçado à posição de reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? E muitas das coisas que ele fazia já falou que vai passar para mim. Então tive um aumento de trabalho paralelo. Passo a palavra então para que faça as suas considerações finais. Bom, boa tarde a todos, né? Quero agradecer de público aqui a participação da professora Maria Ângela, né? Foi muito importante para nós ter esse conhecimento prévio aí para poder proceder às avaliações. Nós vamos liberando as avaliações das disciplinas à medida que elas forem concluindo agora as suas atividades. Insistimos para que vocês façam essas avaliações, tudo isso é importante para nós aqui, né? Mais à frente também, eu acredito que aí na primeira quinzena de setembro, nós consigamos também liberar já as notas, né? Embora vocês consigam ver as notas no AVA, elas têm que ser transferidas para o sistema de controle acadêmico da Propesp, né? E vocês vão ter acesso lá, vocês têm acesso lá. Acredito que aí nas próximas semanas a gente também vai liberar lá a nota e a frequência de vocês lá. Enfim, eu quero então, embora eu tenha assumido outros afazeres aqui na instituição, eu vou continuar acompanhando o curso, vocês não vão se livrar tão cedo assim de mim, né? E quero contar aí com o apoio do Krieger, da Lucimara lá em Curitiba, que também hoje teve uma participação, da Ana Tereza, enfim, do Rômeu
e de todos os tutores que estão nos acompanhando aí. E vocês, alunos, né, tem que contribuir, a hora de contribuir é sempre importante, nos ajudar aí a corrigir os rumos todos do curso. Eu me despeço, então, passo a palavra para o Krieger para finalizar o seminário e semana que vem daremos continuidade, então, às atividades do curso. Semana que vem, então, temos o início de 2 novas disciplinas, né, e procurando já tabular e aprender as lições que vocês nos passaram através dos seus comentários, que imaginamos todos foram críticas construtivas para a melhoria das nossas ações, né, para que o curso resulte melhor para todos nós. Agradeço a todos e nos vemos na sequência. Boa tarde. Boa tarde.